Futebol é um dos esportes mais quentes do mundo e, às vezes, os jogadores não conseguem conter suas emoções e criam um verdadeiro espetáculo no campo. Afinal, esses momentos intensificam ainda mais o interesse em assistir a partida. Todos nós nos lembramos dos acirrados El Clássico no início da última década, quando José Mourinho estava à frente do Real Madrid. Quase cada jogo estava impregnado de ódio pelo adversário. Até mesmo melhores amigos podiam se tornar verdadeiros inimigos nos próximos 90 minutos. E nesse vídeo, gostaria de contar a vocês sobre as jogadas mais sujas e escandalosas no futebol. Galera, antes de começarmos, já peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e comentem qual foi o lance mais sujo que você já viu no futebol. Bem, se divirtam com o vídeo e vamos lá. Durante o jogo de volta entre Liverpool e Barcelona, ocorreu um escândalo envolvendo as estrelas de ambas as equipes. Em um momento da partida, Lionel Messi estava sentado no gramado e Andrew Robertson, passando por ele, deu um empurrão com as duas mãos na nuca dele. Por que Andrew fez isso? Não está claro. Afinal, era apenas o primeiro minuto do jogo. Os árbitros deixaram passar esse momento. No vídeo, o assistente também não sugeriu ao árbitro principal que revisasse esse momento. Se alguém tivesse informado o juiz para olhar para esse momento, Robertson teria sido imediatamente expulso de campo. Já o incidente que se tornou icônico ocorreu na final da Copa do Mundo de 2006. É claro que eu estou me referindo ao confronto entre Zidane e Materazzi. Nos minutos adicionais do jogo, o italiano fez comentários extremamente ofensivos sobre a família do grande Zizou. Sem pensar duas vezes, o francês se virou e acertou Materazzi diretamente no peito. A provocação funcionou perfeitamente e, como resultado, Zidane foi expulso do campo. Quem exatamente desses dois agiu de forma suja? Decida por si mesmo. Durante o primeiro jogo da Champions League entre Tottenham e Manchester City, ocorreu um incidente que chamou a atenção dos torcedores. O meia-campista do City, Fernandinho, disputou uma bola aérea com o atacante do Tottenham, Harry Kane, após ambos caírem no gramado. O brasileiro atingiu o inglês na cabeça com o cotovelo e, em seguida, apoiando a mão na cabeça de Kane, se levantou. Por suas ações, Fernandinho nem mesmo recebeu um cartão amarelo. Os assistentes do árbitro não alertaram para rever o replay do incidente. Pepe é um jogador muito agressivo e às vezes mal intencionado. E o caso mais gritante ocorreu em 2009, no escândalo do jogo entre Real Madrid e Getafe. Primeiro, o jogador empurrou seu oponente, depois, quando ele caiu, Pepe começou a chutá-lo e correu para se envolver em defesa de seus companheiros de equipe. O português também não deixou dois deles sem atenção, acertando-os com golpes. Isso não poderia passar despercebido pelo comitê da FIFA. O defensor acabou levando 10 jogos de suspensão. E em 2012, no jogo da Copa da Espanha contra o Barcelona, Pepe pisou na mão de Lionel Messi, que estava no chão, e pisou de forma tão acentuada que o árbitro nem percebeu. No jogo da fase de grupos da Champions League entre Ajax e Bayern de Munique, o meia-campista do clube alemão Thomas Müller, com sua terrível entrada, quase causou uma lesão grave ao defensor do Ajax, Nicolas Tagliafico. Aos 75 minutos do jogo, o alemão acertou o adversário com o pé na cabeça. Felizmente, tudo acabou bem e Tagliafico conseguiu continuar jogando. No entanto, Müller foi imediatamente expulso do campo. No jogo entre Nordland e Shakhtar, com o placar de 1-0 para o clube dinamarquês, o atacante do Shakhtar, Luiz Adriano, cometeu um ato que chocou o mundo inteiro em termos de fair play. William devolveu a bola à equipe adversária, mas Adriano interceptou o passe e empatou o jogo sem qualquer obstáculo. Normalmente, nessas situações, os jogadores da equipe infratora se afastam para permitir que o adversário role a bola tranquilamente para o gol. No entanto, o Shakhtar não permitiu que os dinamarqueses se aproximassem de seu gol. E após a partida, apenas desculpas sem sentido foram apresentadas. Parece que a desonestidade não foi cometida apenas por Adriano, mas por toda a equipe. Por esse ato, a UEFA suspendeu Luiz Adriano por 1 ano. Embora esse incidente não tenha ocorrido no campo de jogo em si, sua falta de ética simplesmente ultrapassou os limites. Por muitos anos, Jonas Gutierrez foi o capitão do Newcastle e era adorado pelos torcedores, pois o jogador sempre se esforçava com dedicação de um leão para alcançar a vitória. Sua própria saúde não era uma preocupação, afinal ele ainda era jovem. A doença surgiu de repente, uma dor aguda na virilha. Exames e diagnóstico como um trovão em um céu claro. Oncologia.
Gutierrez passou um ano inteiro em tratamento e parecia que a doença estava recuando, mas era apenas uma trégua temporária. No entanto, o famoso jogador de futebol acreditava que seu clube de coração não abandonaria em tempos difíceis. Sua confiança era reforçada pela promessa de cobrir os custos do tratamento. Foi um choque quando um dos treinadores ligou para Gutierrez e informou que ele não era mais um jogador da equipe. Embora o jogador tenha deixado o clube, ele conseguiu defender seus direitos no tribunal e o clube lhe pagou 2 milhões de euros por discriminação por invalidez. No jogo da 15ª rodada da Premier League, Manchester United recebeu os visitantes de Londres. Em uma das jogadas do segundo tempo, Fellaini não conseguiu acompanhar Guendouzi e decidiu interromper o ataque do adversário com uma falta. No entanto, aparentemente o belga recentemente cortado estava chateado por não ter mais o cabelo mais espesso da Premier League e agarrou os cabelos do jovem francês. Por essa falta, Maron não recebeu nem mesmo um cartão amarelo. Eric Cantona recebeu um cartão vermelho e já estava a caminho do vestiário, mas de repente pareceu enlouquecido e, num salto, chutou um torcedor que estava pacificamente sentado na arquibancada e então acertou novamente. Descobriu-se que o torcedor de 20 anos desceu das fileiras superiores para o estádio para insultar Cantona, expulso, especificamente aconselhando o francês a voar de volta para o seu país, o que gerou essa reação agressiva de Eric. Após esse incidente, Ferguson convenceu a diretoria a multar Cantona em 20 mil euros e suspender o jogador até o final da temporada. Na partida das oitavas de final da Copa do Mundo na Itália entre Holanda e Alemanha, o jogador holandês Frank Rijkaard cuspiu 2 vezes no jogador alemão Rudi Völler em um intervalo de 2 minutos. Primeiro, Rijkaard cuspiu na nuca de Völler e este imediatamente partiu para cima do adversário com os punhos. O árbitro puniu ambos com cartões amarelos. 2 minutos depois, Rijkaard e Völler se envolveram em uma disputa dentro da área. Dessa vez o árbitro expulsou os brigões e o holandês cuspiu novamente no alemão. O uruguaio Drácula já mordeu os oponentes 3 vezes em sua carreira profissional. Em 2010, jogando pelo Ajax, Soares mordeu o meia-campista do PSV. 3 anos depois, a história se repetiu na Premier League, quando Luis Soares decidiu se deliciar com o braço de Ivanovic. Por esse incidente, o atacante uruguaio recebeu uma suspensão de 10 jogos. 1 ano depois, na Copa do Mundo no Brasil, Soares mordeu o ombro de Giorgio Chiellini, recebendo uma suspensão de 4 meses. Luiz se transferiu para o Barcelona, mas não pôde jogar até outubro devido à suspensão. Em seu contrato havia uma cláusula que estipulava que o atacante deixaria o clube e pagaria uma multa multimilionária caso a história se repetisse. Diego Costa sempre foi conhecido por seu comportamento repugnante em campo. Ele tentava fazê-lo de forma que o árbitro não visse, provocando os adversários e uma agressão aberta. Foi assim no jogo contra o Arsenal de Londres. Costa viu o árbitro se virar e acertou várias vezes o rosto de Koscielny, que o marcava. O francês não resistiu, mas então seu colega de equipe ficou furioso e veio em sua defesa. Ele atacou Costa bem na frente do árbitro e foi expulso de campo. Agora, Ronald Koeman é um cara respeitável, treinando a Holanda. Mas nem sempre foi assim. Em 21 de junho de 1988, a seleção holandesa venceu a seleção alemã nas semifinais da Eurocopa. Após o jogo, Koeman trocou camisas com o defensor alemão. A história poderia ter terminado aí, mas Koeman literalmente decidiu se limpar com a camisa da seleção alemã no campo. As arquibancadas alemãs ficaram furiosas. Koeman justificou isso como vingança pela guerra. O que importa é que o holandês não se desculpou e não se arrepende do ocorrido. Somente anos depois ele admitiu que estava errado. Quando as antigas rivais, as seleções do Brasil e da Argentina, se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Mundo, era evidente que as equipes dariam tudo por essa vitória tão desejada. Em uma partida acirrada, os brasileiros perderam e levaram um gol no final do jogo. Muitos anos depois, Diego Maradona, que participou desse jogo memorável, revelou um ato desleal durante essa partida. Os argentinos planejaram um ato covarde para desestabilizar os adversários usando tranquilizantes de ação rápida. Eles colocaram isso em uma garrafa com água e continuamente ofereciam aos brasileiros ao longo do jogo, enquanto eles próprios não a consumiam. Não é surpreendente que, no final da partida, seus oponentes se movessem como moscas sonolentas. Uma das pequenas maldades no futebol é o golpe intencional da bola no adversário. Isso é feito por frustração sem controle emocional ou conscientemente para provocar o oponente mesmo, né? Um exemplo disso ocorreu em um jogo na Copa do Mundo de 2018.
onde se enfrentaram a Croácia e a Argentina, especificamente no preciso chute de Otamendi em Rakitic caído. Com seu chute, Nicolás liberou uma raiva imponente em um oponente mais forte, já que aos 85 minutos a Argentina estava perdendo por 2-0. Durante uma partida entre PSG e Manchester United, Ashley Young jogou duramente contra seu ex-colega de equipe Ángel Di Maria, com um movimento que seria mais adequado para um hóquei. O defensor simplesmente empurrou o oponente para fora do campo. O argentino colidiu com a grade de ferro ao lado do campo e, por um milagre, não sofreu ferimentos graves. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando novamente para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal para que tragamos mais vídeos. Comentem qual desses lances foi o mais sujo na sua visão, hein? É isso. Fui!